Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos começar então. O anjinho, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos começar, com a graça de Deus, o nosso estudo sobre Agostinho, a glória do Ocidente. Agostinho, o africano, página 146. Vamos lá, vamos então ver a glória do Ocidente. Último dos grandes escritores de língua latina, Agostinho, produto da África romanizado, parece reunir em si todas as riquezas do conjunto de seus contemporâneos. A vida do retórico africano, intimamente ligada à história do Baixo Império, vai tomar com essa história as cores de um apocalipse. Testemunha da queda de Roma, ele morre numa cidade cercada pelos vândalos. Agostinho nasceu no sul da África, consular em Tagaste, a atual Suqui-Anras, na Argélia. O pai modesto proprietário é pagão, a mãe Mônica cristã fervorosa. O filho faz seus primeiros estudos em Tagaste, depois em Madura e enfim ajudado por um mecenas em Cartago, onde crepitavam os amores vergonhosos. A morte de o pai obriga-o a voltar para casa, a fim de prover as necessidades da família. Ensinou em Tagaste, Cartago e Roma, acabando numa cátedra prebendada em Milão. Nessa cidade, ele decide receber o batismo, 23 de abril de 387. Com esse acontecimento se encerram as confissões. Com a morte de sua mãe em Óstia, Agostinho deixa definitivamente a Itália com alguns amigos e seu filho Adeodato, e se dedica à vida monástica em Tagaste. Consagra-se à sese e ao estudo, e espera o sinal do céu, que vem contra a sua expectativa. Aqui temos um pequeno recorte dele falando nas Confissões. Página 147, primeira coluna. Eu dizia e chorava em toda a amargura do meu coração partido. De repente ouço uma voz vindo da casa vizinha, voz de menino ou menina. Não sei que cantava, repetindo várias vezes. Toma, lê. Imediatamente, mudando de fisionomia, procurei muito atentamente se era um refrão usado em algum jogo infantil, e nada disso me veio à memória. Reprimindo a violência de minhas lágrimas, levantei-me. A única interpretação que me veio é que uma ordem divina me mandava abrir o livro do apóstolo e ler o primeiro capítulo que caísse sobre meus olhos. Há pouco, eu ficara sabendo que então, chegando um dia, durante a leitura do Evangelho, tinha compreendido com uma advertência dirigida a ele estas palavras: Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, e que esse oráculo imediatamente o converteu a vós. Então vamos ver 147. Agostinho, bispo de Hipona. Indo a Hipona, imprevisamente é escolhido para o sacerdócio. Põe como condição dispor de 1 ano para se preparar para seu ministério. Em 396, sucede ao velho bispo, à frente da segunda diocese da África,
e aí permanece até a morte. Daí por diante, ação e obra estão intimamente ligados. Aos poucos o bispo se afirma como a autoridade mais ouvida do Ocidente cristão, como a consciência da Igreja. As controvérsias teológicas. Como os construtores do templo, Agostinho trabalha com uma das mãos e segura a espada com a outra. 3 controvérsias sacodem a África: o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo. Antes, o maniqueísmo tinha seduzido Agostinho por algum tempo. Herdeiro do gnosticismo, o maniqueísmo professava um radicalismo dualista que opunha o princípio mau ao princípio luminoso, numa luta sem tréguas. Era uma maneira de explicar o mal. O bispo, que tinha frequentado a seita, pensara em encontrar nela a solução para uma dicotomia irredutível. Ambrósio e o neoplatonismo o afastaram dela. O donatismo foi o espinho do episcopado de Agostinho. Desde Cipriano, a divisão reaparecia como um mal endêmico. Depois da perseguição de Diocleciano, a eleição de Ceciliano para primaz de Cartago era contestada pelos bispos númidas, que tinha outro candidato, Magório, ao qual sucedeu Donato. Agora o cisma estava consumado e ia espalhar-se de Cartago a toda a África. E Pomna estava dividida entre 2 comunidades, 2 igrejas, 2 bispos. Chegando Agostinho, os donatistas eram os mais numerosos e criavam dificuldade aos católicos. O padeiro, por exemplo, se recusava a cozer o pão para os ortodoxos. As violências juntaram-se às tensões. Agostinho quase morreu numa emboscada. Ao conflito de autoridade, acrescentaram-se as implicações sociais e políticas. Durante 20 anos, o bispo multiplicou esforços, debates e escritos, voltando sem cessar em sua pregação ao tema da unidade. A autoridade romana acabou por interferir, convocando em 408 uma conferência presidida por um legado imperial, à qual compareceram 286 bispos católicos e 279 bispos donatistas. Essa conferência pôs fim ao cisma. O pelagianismo ocupou os últimos 20 anos da vida de Agostinho. Pelágio, monge, asceta da Irlanda indo a Roma, reagiu violentamente contra o relaxamento dos costumes. Acentuou a liberdade do homem e os recursos da vontade, minimizando o papel da graça. O sacerdote Celésio e o bispo Juliano de Eclana, grandes e sutis espíritos, acorreram em socorro de Pelágio e propagaram na África e depois do Oriente uma doutrina oposta ao pensamento agostiniano. O convertido de Milão se sentiu atingido no mais íntimo de sua experiência espiritual, que lhe tinha ensinado que a conversão é vitória da graça. Durante 20 anos, o bispo de Hipona ia acumular obra sobre obra, que encheram 2 volumes em quarto, para mostrar a ação da concupiscência, a miséria do homem reduzido a si mesmo, e a doutrina da predestinação e da graça. É necessário guardar-se de restringir a atividade de Agostinho à controvérsia. Ele consagrou seus dias à comunidade de Pomna e, em primeiro lugar, à sua formação religiosa. O ensino da palavra de Deus parecia-lhe o primeiro e o mais importante de seus deveres. Ele era dotado de talentos incomparáveis de orador, calor, simpatia, vivacidade da exposição, da imagem, encenação de pequenos esquetes, alterações, provérbios,
jogos de palavra e principalmente o conhecimento do coração humano. Agostinho, página 151, pregava preferencialmente a Escritura, especialmente os Salmos e o Evangelho de João, cujos comentários chegaram até nós. Restam-nos dela cerca de 500 sermões, 1/10 do total, pensam os eruditos. Pregação do ano litúrgico e das festas, no qual se desenvolve a verdade da fé, num pensamento vulgarizador, sem ser redutor e sem jamais se deixar levar a um moralismo fácil. Pedagogo nato, ele lançou os fundamentos do ensino catequético na catequese dos principiantes, que formou gerações de mestres. Na doutrina cristã, estabeleceu os princípios do que hoje se chama homilética. De toda a obra de Agostinho, a pregação é, sem dúvida, a parte que menos envelheceu. Graças aos homiliários, ela alimentou durante séculos a oração, a fé e a vida cristã de geração de monjas e sacerdotes. Em nenhuma outra matéria, aliás, o pastor se exprime melhor, solidário com seu povo, bispo para ele, cristão com ele. Então, antes de continuarmos, eu gostaria de ler com vocês, na página 150, as confissões. Prece liminar. Vós sois grande Senhor, infinitamente digno de louvor. Grande é vosso poder, incalculável vossa sabedoria. E é a vós que o homem parte fraca de vossa criação, quer louvar o homem, que por toda parte leva consigo sua mortalidade, leva consigo o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. E não obstante esse homem, parte fraca da vossa criação, quer louvar-vos. Sois vós que o impelis a procurar sua alegria em vossos louvores, porque vós nos fizestes para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós. Dai-me, Senhor, compreender se devo primeiro invocar-vos ou louvar-vos, se devo primeiro conhecer-vos ou invocar-vos. Mas quem vos invoca sem vos conhecer? Aquele que vos ignora pode invocar outro em vosso lugar, ou melhor, não sois invocados para ser desconhecido. Mas quem invocará aquele no qual não crê? E como crerá se não houver pregador? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Quem o procura, o achará, e quem o achar, o louvará. Quem me dará repousar em vós? Quem me dará vos entrar em meu coração para inebriá-lo, a fim de que eu me esqueça de meus males e vos abrace, meu único bem? Quem sois vós para mim? Tende piedade de mim, para que eu possa falar. Mas que sou eu aos vossos olhos, para que me ordeneis, que vos ame, e para que na falta desse amor vos irriteis contra mim e me ameaceis com desgraças terríveis? E já não é desgraça não vos amar? Ah, dizei-me em vossa misericórdia, Senhor meu Deus, o que vós sois para mim, dizei a minha alma. A tua salvação sou eu. Dizei isso para que eu ouça. Os ouvidos de meu coração estão diante de vós, Senhor. Abri-os e dizei a minha alma, a tua salvação sou eu. Quero correr atrás dessa voz e vos alcançar. Não me oculteis a vossa face, que eu morra para não morrer, mas que eu a veja. Muita estreita é a habitação de minha alma, para que vós possais entrar nela, alargai-a.
Ela está muito danificada. Restaurai-a. Nela algumas coisas poderão chocar os vossos olhos. Eu o confesso, eu o sei. Mas quem a purificará? A quem, senão a vós, gritarei? Purificai-me, Senhor, de minhas faltas ocultas. Poupai ao vosso servo aquelas cuja ocasião vier de outrem. Muito profundo, Agostinho. E agora vamos ver um pouquinho as obras maiores. Está na página 151, final da primeira coluna. A obra literária de Agostinho compreende uma centena de títulos de dimensões desiguais, um dos quais se destacam 3 sem cessar, recopiados e mais tarde editado: as Confissões, o Tratado sobre a Trindade e a Cidade de Deus. 3 obras aparentemente muito diferentes, que explicam as arestas do seu gênio. As Confissões são o livro autobiográfico, escrito do 397 ao 401, mais pessoal, mais novo, mais emocionante da antiguidade. Não se trata nelas de complacência nem de justificação, mas, como exprime o título, tirado dos Salmos, trata-se de confessar a Deus e de confessar o pecado. Louvar a Deus e acusar a si mesmo, eis o que significa confessar. Trata-se menos de uma narração do que uma oração e de um louvor. Seria vão procurar nelas confidências sobre uma juventude tumultuosa. Elas são os cânticos mais ardentes ao Deus que transformou sua vida, e nelas lemos arrebatados: tarde eu te amei, beleza antiga e tão nova, tarde eu te amei. Tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Era fora que eu te procurava, tu me tocastes e tua paz me queimou. O Tratado sobre a Trindade é uma obra da maturidade, longamente meditada, de 388 a 419. Veja aí. 21 anos, me parece, sim. E cheia de força, bela, interrompida e retomada. A reflexão prolonga as confissões e se detém nas fronteiras da teologia e da mística. Começada na força da idade, acabada nos velhos dias, confessa o autor. Agostinho não se preocupa como Hilário com a controvérsia ariana, que quase não atingiu a África. A sua intenção é construtiva. Os 7 primeiros livros expõem de maneira árida o dogma trinitário. A partir do livro 8º, o tom muda e o texto se transforma na procura dos sinais de Deus, na criação e na estrutura ternária do homem, que traz em si o movimento, que é seu princípio e fim. Corpo, alma, espírito, ternário. Incoativa na criação, a imagem de Deus em nós pode ser deformada, não perdida. Renovada pela graça, ela tem seu acabamento na beatitude em que Deus abrirá a última porta, ainda fechada, na qual eu bato. À medida que os manuscritos se acumulam, mais de 400 até hoje, a Cidade de Deus não cessa de provocar a reflexão dos séculos em todas as encruzilhadas da história. Trata-se de uma meditação para tempos de apocalipse. A queda de Roma, seu ponto de partida, assume aos poucos dimensões de uma teologia da história universal. Agostinho trabalhou 14 anos na redação deste livro. A composição, muitas vezes frouxa, se ressente disso. As digressões são muitas. Uma vez mais, o título é tirado de um salmo,
86.3. O tema antecipado, página 153, se resume em outra passagem na forma lapidar. Dois amores construíram duas cidades, o amor de si até o desprezo de Deus. O amor de Deus até o desprezo de si. E antes de concluir, vamos ler aqui o preâmbulo, primeiro o seu recorte da página 152, o preâmbulo do livro A Cidade de Deus. A muito gloriosa cidade de Deus, considerada de um lado no curso das idades, daqui da terra, onde vivendo na fé, ela faz sua peregrinação no meio dos ímpios, do outro lado, nessa estabilidade da eterna morada que ela espera, agora com a paciência até o dia em que a justiça será mudada em julgamento, e que ela, graças à sua santidade, possuirá então por uma suprema vitória, muita paz perfeita. Tal é, meu caríssimo filho Marcelino, o objeto dessa obra. Eu a aprendi a pedido vosso para cumprir a promessa que vos fiz de defender essa cidade contra aqueles que, ao seu fundador, preferem seus próprios deuses. Grande e duro trabalho, mas é Deus nossa ajuda. Se com efeito, de quais forças tenho necessidade para mostrar aos soberbos quão poderosa é a virtude da humildade, uma vez que, além de todas as grandezas estáveis e efêmeras da terra, ela atinge uma altura que não é usurpação do orgulho humano, mas um dom da graça divina. Com efeito, o rei e fundador dessa cidade, da qual resolvemos falar, revelou nas escrituras de seu povo o decreto da lei divina. Deus resiste aos soberbos e concede sua graça aos humildes, mas desse privilégio pessoal de Deus, a alma cheia de orgulho tenta apropriar-se e se compraz em ouvir dizer em seu louvor que ela poupa os submissos e doma os soberbos. Portanto, é também da cidade da terra que, querendo tudo dominar, apesar de sua dominação sobre os povos, e também dominada pela paixão da hegemonia, que devo falar, sem nada omitir, daquilo que o plano desta obra reclama e daquilo que a minha capacidade permite. Bom, por esse saborear um pouco, vamos então ver agora a continuação na página 153. Se os temas da cidade de Deus se misturam e se alternam, não é fácil descobrir a cidade da terra e o do céu, as realidades concretas que são a Igreja e o Estado, o povo de Deus e a multidão dos ímpios. Esse tema fundamental vai orquestrar-se e enriquecer-se de suas consistências novas e dilatar-se até as dimensões do mundo e da história. Duas cidades, a dos ímpios e a dos santos, continuam assim na sua caminhada desde o começo do gênero humano até o fim do mundo. A cidade da terra é apenas uma figura da sombra de outra cidade que se delineia na linha do tempo para os peregrinos e se encontram no fim do caminho. Cantai cânticos de amor da vossa pátria, diz Agostinho. Caminho novo, caminhante novo, cantar novo. Agostinho é platônico na sua forma de pensar. Então, a cidade da terra é um pálido reflexo da realidade última que está na cidade celeste do céu. Lembrem-se do mito da caverna de Platão, tá bom? Mito da caverna de Platão. Agora, continuando, página 53. Nos Solilóquios, Agostinho descreve desejo de conhecer a Deus e a alma. Nada mais, verdadeiramente nada mais. Essas duas questões
inextricavelmente ligadas uma à outra, permanecem fundamentais para ele. Ele não cessa de interrogar a Escritura e a Igreja. A Escritura é um teclado de que ele conhece todos os recursos e o faz tocar consonâncias inesperadas, imitando até seu ritmo e seu sopro. O poder criativo do teólogo africano e seu espírito dialético, servidos pela magia do verbo, não se limitam a rejuvenescer uma cultura em seu declínio. A sua ação, claramente renovadora, abre o caminho para uma civilização nova, para a cultura medieval. Quanto à regra de Santo Agostinho, veja a página 168. Vamos ver se vale a pena ver agora. Eu queria só elencar para vocês. Certo? Depois me parece que seria bom a gente estudarmos a contento depois de Boécio. Mas aqui temos ainda, na página 155, um incunábulo na Basileia sobre a cidade de Deus. Muito bem aqui. E na página 154, um sermão de Agostinho, o preço do amor. Tá bom? Vamos lá. Interrogai-vos bem, meus irmãos, destruí vossos celeiros interiores, abri os olhos, considerai vossa capital de amor e aumentai o que descobrirdes. Velai sobre esse tesouro, a fim de serdes ricos em vós mesmos. Dizemos caros os bens que têm um preço alto, e não por acaso. Notai bem esta expressão. Isto é mais caro que aquilo. Que significa é mais caro? Não é de um preço mais alto? Se dizemos mais caro, tudo que é de um preço mais alto, que há de mais caro que o amor, meus irmãos? Qual é o vosso parecer, o seu preço, e como pagá-lo? O preço do trigo é a tua moeda. O preço de uma terra é teu dinheiro. O preço de uma pedra é teu ouro. O preço do teu amor és tu. Olha que lindo, entregar a você mesmo. Tu queres comprar um campo, uma pedra, um animal de carga, e para pagá-los procuras uma terra em torno de ti. Mas se queres ter o amor, não procures senão a ti. Não encontres senão a ti mesmo. Que temes, dando-te, perder-te. Mas ao próprio contrário, é dando do que não te perdes. O próprio amor se exprime na sabedoria e tranquiliza com uma palavra a confusão em que lançava essa palavra. Doa-te, porque se um homem quisesse vender um campo, diria: dá-me teu ouro, ou respeito de outro objeto, dá-me a tua moeda, dá-me teu dinheiro. Ouve o que o amor te diz pela boca da sabedoria. Meu filho, dá-me teu coração. Meu filho, dá-me, diz ela, que coisa, teu coração. Ele estava mal quando estava em ti, quando era teu, eras vítimas de futilidades, de paixões impuras e funestas. Tira-os de lá, para onde o levar? A quem o oferecer? Dá-me o teu coração. Que ela seja meu, e não o perderás. Olha, quis ele deixar em ti algo que possa tornar-te ainda caro a ti mesmo? Amarás o Senhor teu Deus, diz ele, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Que resta do teu coração, por onde possas amar-te? Que resta de tua alma e de teu pensamento? Amarás. Contudo, diz ele, aquele que te fez te exige todo, mas não te entristeças, como se toda alegria estivesse morta em ti.
que Israel se rejubile não em si mesmo, mas naquele que o fez. E assim nós terminamos com Agostinho os séculos. Aqui já, voltar aqui na página, o século de ouro, né? Voltando, fizemos um resumo do resumo. A Glória do Ocidente e Agostinho, a Idade de Ouro, séculos IV e V. E na página 156, fizeram Autores e Heresias do IV século. Comunidades cristãs no fim do século IV, centro intelectual importante, ponto inicial das grandes heresias. Então aqui temos uma visão de síntese. Por exemplo, na Gália, na Itália, na África, na Ásia Menor, no Egito, as heresias e os autores que as combatem, que é muito mais que isso, né? Porque nós vimos a beleza. Então paramos por aqui e continuamos depois no capítulo 4, em direção ao bizantismo e à Idade Média. Muito obrigado. Desculpe se não pude atender vocês como vocês precisavam e mereciam. Fiz o meu melhor. Paz e bem.